Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e ufa, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Depois de duas partidas sem vitória, de 2-0 seguidos, 3 pontinhos, meus amigos. Ufa, o Palmeiras vence o Criciúma num jogo complicado, num jogo que acabou sendo mais difícil do que deveria. E num jogo em que eu vou trazer muita coisa aqui pra gente debater, de elogios a críticas. E tem críticas que precisam ser feitas em relação à atuação do Palmeiras, tá? Eu vou passar por todos os pontos. Só que a gente precisa concordar que é muito melhor vir fazer as críticas aqui, fazer as críticas que são necessárias depois de uma vitória, né? Pelo amor de Deus, o clima é muito melhor, a gente consegue respirar um pouco mais, né? Agora que a gente vai passar um tempo aí com data FIFA, sem jogo, muito melhor passar esse tempo depois de uma vitória, depois de 3 pontinhos, finalmente, que seja o início de uma recuperação do Palmeiras aí nessa temporada. Mas enfim, é muito melhor fazer as críticas depois de uma vitória do que depois de uma derrota ou de um empate, que se fosse um empate hoje seria um empate com gosto de derrota pelo que foi a partida, mas enfim. Vem comigo, já deixa o seu likezinho aí, porque a vitória do Palmeiras sempre merece o likezinho, né? E vamos analisar essa partida, meus amigos. Começando pelo começo, o Abel mandou a campo. O Abel não, né? O Carlos Martinho, que é quem tava na beira do gramado, mas praticamente o Abel, mandou a campo uma escalação diferente. E dá pra dizer que a comissão técnica, ela meio que tentou fazer o simples. Por que fazer o simples, né? Colocando o Rômulo como titular. Porque em termos de formação, era um Palmeiras com mecanismos, em termos de formação, parecidos com o que deu mais certo na era Abel. Que era o quê? Um lateral, no caso Marcos Rocha, ficando ao lado dos zagueiros e o outro lateral mais espetado. Um ponta bem aberto, no caso o Estevão, o outro ponta buscando o centro do campo, no caso o Rômulo. Então, para quem reclamou, o Rômulo fazia exatamente a mesma função no Novo Horizontino, tá? Era um cara que partia da esquerda para dentro. Mudou exatamente a função que ele fez contra o Criciúma. O Veiga sendo um meia que cai mais para a meia direita e um centroavante de profundidade lá na frente, que era o único que tinha disponível, o Rony. E ter um cara diferente no time titular, diferente eu digo que não é o que a gente tem de mais comum no time titular, no caso o Rômulo, já traz um ar de novidade, já faz uma diferença e dá uma renovada no time, por mais que não tenha sido uma grande atuação do Palmeiras, mas só de ter um cara diferente dá essa renovada, porque alguns jogadores do Palmeiras têm alguns vícios que acabam prejudicando o time ofensivamente. Como eles estão aí já há um bom tempo, são vícios que são repetidos, e eu vou citar 3 aqui pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E só falando ofensivamente, tá? O Marcos Rocha, pô, bom lateral, ajuda na construção e tudo mais. Mas ele tem um vício de querer lançar a maioria das bolas que ele recebe ali. Então ele recebe já dominando para lançar lá na frente. Isso muitas vezes não é a decisão mais correta. Às vezes ele pode encontrar um passe no volante, pode encontrar um passe no Veiga, pode encontrar um passe no Estevão, que não foi tão acionado no primeiro tempo como em outros jogos, enfim. Mas tem esse vício de querer alongar a bola, de querer lançar. O Richard Rios é outro. O Richard Rios é um bom jogador, tem suas qualidades, né? Pode ser muito útil para o Palmeiras ao longo da temporada, mas ele tem uma dificuldade de construir jogo, né, através de passe, que eu já comentei aqui no canal há muito tempo, e que às vezes acaba fazendo falta pro Palmeiras, porque é um vício que ele tem de carregar a bola, né? Ou ele carrega a bola, conduz, ou ele toca para trás, toca pro lado, e às vezes o Palmeiras, para construir jogo, tá precisando de um passe, daquele passe vertical, aquele passe que quebra uma linha, enfim, às vezes isso faz falta. E um terceiro vício que eu trago aqui é o vício do Piquerez de cruzar do absoluto qualquer espaço, né? Ele recebe a bola ali na esquerda, olha pro lado, não tem ninguém, pumba, bola na área. Às vezes não é a melhor alternativa, mas o Piquerez tem esse vício. Então, só de ter alguém que não traz esses vícios ali, né, no time titular, já dá uma semi-renovada. Isso eu tô falando só desse detalhe de vícios, né? Não tô falando de erro técnico, porque erro técnico a gente também teve com o Veiga, com o Estevão no primeiro tempo também, que muitas vezes tentou dar uma enfeitada, tentou dar um toque de letra, e principalmente o Rony, né? O Rony, a Palmeiras não tinha outro centroavante pra jogar hoje, né? O Endrick já foi embora e tá suspenso, o Flaco Lopes também suspenso, então ou era o Rony, mas o Rony é um jogador que não pode participar da construção de jogadas do Palmeiras, né? Ele tem que ser o último a tocar na bola, ou muitas vezes nem tocar na bola, só ter a sua presença ali, abrindo espaço para os companheiros, porque
toda a construção de jogo, criação de jogada do Palmeiras, que a bola cai no pé do Rony, 90% das vezes essa jogada é ou atrasada ou terminada ali, então tecnicamente é uma situação um pouco complicada. Mas assim, em termos de formação, eu acho que foi uma mudança positiva, eu acho que o Palmeiras precisava trazer algo novo mesmo, precisava de um Rômulo ganhando mais espaço. Só que a gente viu outros problemas, né, que têm sido recorrentes, como aquela morosidade na troca de passes, confiança baixa, lentidão, e isso impede o Palmeiras de dominar. Parece que é um Palmeiras que não consegue explodir dentro de campo, sabe? Especialmente no primeiro tempo, porque o segundo tempo ele é meio várzea e daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas isso gerou um primeiro tempo em que o Palmeiras teve as suas oportunidades, mas não demonstrava aquela superioridade absoluta. E defensivamente, cede espaços no início, depois consegue marcar alto e sufocar um pouco o Criciúma, melhora nesse sentido, aí depois o Criciúma passa a aproveitar esse espaço nas costas, depois no fim do primeiro tempo o Palmeiras reequilibra, defensivamente o Palmeiras alternando muito momentos e sofreu muito com uma situação do Mateuzinho, que era esse meia-direita, ponta-direita, levando o Piquerez pra dentro e abrindo essas costas do Piquerez pro Bolasie, pro Éder receberem ali nas costas do lateral, que foi onde o Criciúma criou as suas melhores jogadas. Né? Era um problema realmente que o Palmeiras enfrentava, até porque a fase do Piquerez também é muito complicada, né? A gente fala tanto dos jogadores de ataque, mas a fase do Piquerez é um negócio que realmente também tá difícil, ele precisa recuperar o seu futebol. Fica muito claro que a comissão não gostou do que viu no primeiro tempo, né? Porque o Palmeiras volta para o segundo tempo com 2 mudanças, o que não é uma coisa muito comum de acontecer, né, nessa era Abel, né? O Palmeiras fazer 2 alterações de intervalo. Então sai o Estevão, entra o Luiz Guilherme, sai o Rômulo, entra o Lázaro. O Estevão, ele realmente não estava bem. Eu até entendo, o Luiz Guilherme entrou bem, inclusive, né, uma alteração que muda um pouco a característica, mas não muda tanto o jeito do time, né? Então, até entendo, mas eu não sei se eu teria tirado o Rômulo naquele momento. Eu acho que daria um pouquinho de tempo pro Rômulo nessa segunda etapa. Não sei se era uma minutagem contada já previamente, mas eu daria um pouco mais de minutagem pro Rômulo. O Palmeiras opta por colocar o Lázaro, que é um jogador de menos cadência, de menos paciência com a bola e de mais finalização, né, de um jogador um pouco mais vertical. Isso é refletido dentro do jogo, né? É um segundo tempo mais aberto, com muitos erros técnicos, né? E quando eu falo erros técnicos, são erros técnicos defensivos e ofensivos, porque muitas vezes quando eu falo erro técnico, a gente liga imediatamente com o erro técnico ofensivo, né? Como aquele passe errado ou um gol perdido, como o Rony perdeu aquele de cabeça. Mas defensivamente também existe o erro técnico. E o Palmeiras deu sorte que o Criciúma desperdiçou algumas chances, né, nesse segundo tempo. Entre 10 e 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, eu não sei o que acontece, que o Palmeiras vira uma chavinha em termos ofensivos. Eu não sei se vocês perceberam isso também, mas pra mim ficou claro, eu não sei porquê, mas entre 10 e 20 minutos do segundo tempo, nesse intervalinho de 10 minutos, o Palmeiras parece que virou uma chavinha e passou a ter um pouco mais de paciência com a bola. Foi um Palmeiras que se instalou no campo de ataque, que passou a ter uma posse de bola um pouco mais longa, rodar mais o jogo, ter um pouco mais de paciência, pisar um pouco mais na bola, né? Não ficar correndo, não ficar tentando resolver a jogada com pressa, né? Nesse pequeno intervalo de tempo, parece que o Palmeiras virou essa chavinha, sem se apressar tanto. E num lance, o Palmeiras cria uma grande jogada que o Lázaro finaliza na trave, e no outro lance o Palmeiras cria a jogada do pênalti. Então foi algo que de fato funcionou. Inclusive, não vou me alongar nisso aqui agora, mas pelo jeito o Palmeiras trocou o seu batedor oficial de pênaltis, né? Então não é comum quando o batedor oficial está em campo outro jogador bater. Hoje foi o Gomes, então imagino que o Gomes seja o novo batedor do Palmeiras. Vamos ver. O pênalti dele me deu um calafrio gigantesco, porque foi todo mascado. Eu jurava que a bola ia pra fora, mas acabou entrando. E o Gomes agora oficialmente e isoladamente o zagueiro com mais gols na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então o Gomes cada vez mais cravando o seu nome na história do clube. E um gol que coroa uma boa atuação do Gomes. Eu acho que a atuação do Gomes, individualmente falando, é uma das poucas que dá pra gente elogiar hoje, bater palma. Acho que foi uma boa atuação do Gomes, coroada com esse gol e com a assistência também, que daqui a pouco eu falo sobre ela, certo? Agora, como diz o ditado, alegria de pobre dura pouco, né, meus amigos? O Palmeiras não conseguiu ficar nem 2 minutos na frente do placar e tomou um empate
num gol que tem toda a pinta de fim de churrasco, sabe? Aquele fim de churrasco, o pessoal tá jogando bola ali, já tá aquele, sabe? Um Palmeiras que deu uma desligada, uma bola que tem um desvio do Murilo e o Everton ele perde uma dividida dentro da pequena área. Então, como é que o jogador do Palmeiras desvia uma bola, a bola fica viva e o goleiro do Palmeiras perde uma dividida dentro da pequena área que acaba gerando o gol do Criciúma? Foi um gol assim, numa desligada completa em que o Palmeiras não conseguiu ficar nem 2 minutos à frente do placar. E o jogo inteiro ele fica com essa pinta de fim de churrasco a partir daquele momento. Porque é um jogo que fica com muito espaço para ambos os times, muito erro de ambos os times, muito atraso, muita decisão errada, né? E um Palmeiras que perdeu aquele ímpeto e perdeu aquela chavinha que eu falei que tinha virado entre os 10 e 20 minutos, né? O Palmeiras abandona essa faísca que teve de paciência com a bola. Porque passa a ter pressa, passa a tomar decisão errada, passa a desperdiçar posse de bola por erros bestas. E eu gravei 2 lances na memória, vocês que viram o jogo, não sei se vocês vão lembrar, mas 2 lances que mostram perfeitamente isso, que ilustram perfeitamente isso. No primeiro lance, o Palmeiras consegue clarear a jogada e a bola chega no Veiga pela meia direita. O Lázaro está sozinho do lado dele pela meia esquerda e o Veiga tenta chutar e bate para fora. Num outro, o Gomes dá uma caneta, limpa a jogada perfeitamente, o campo se abre pro Palmeiras, a bola chega no Lázaro e mais uma vez ele tenta um chute de longe que vai muito para fora. Então assim, jogadas que o Palmeiras não teve a mínima paciência, a mínima tranquilidade de buscar a melhor alternativa e já tentou resolver com pressa, enfim. Isso é uma coisa que uma chavinha que o Palmeiras precisa virar e que muitas vezes pode ajudar o Palmeiras ter um pouco de pressa em alguns momentos, né? Senso de urgência é importante para um time de futebol, né? Não dá para achar que vai resolver a qualquer momento e tudo mais. Só que às vezes falta um pouco de paciência pro time do Palmeiras. E no meio desse clima de caos, o Palmeiras consegue o gol do 2-1 numa bola parada, num lance que se origina de uma falta cobrada pelo Gabriel Menino, né? Numa bela defesa do goleiro e num escanteio muito bem cobrado pelo Luiz Guilherme com assistência de Gustavo Gomes. Então, um gol e uma assistência para Gustavo Gomes espetacular, sendo muito decisivo pro gol do Lázaro, pro 2-1. Então, assim, até para voltar, fazer o ciclo completo aqui do vídeo, voltando em algumas coisas que eu falei no início. A gente tem muitas coisas para avaliar e para criticar em relação à atuação do Palmeiras, como eu fiz aqui, estou fazendo. Quando tem que elogiar, eu elogio. Quando tem que criticar, eu critico também. Só que são 3 pontos fundamentais e é muito melhor a gente precisar evoluir enquanto ganha do que precisar evoluir enquanto perde ou enquanto empata nesses últimos jogos 0-0 que foram aquelas atuações que eu imagino que a maioria de vocês nem tem vontade de vir assistir análise pós-jogo aqui no canal. Então, depois de uma vitória, tudo fica minimamente mais tranquilo, a gente consegue respirar. Agora o Palmeiras chega a 11 pontos depois de 7 rodadas de Campeonato Brasileiro, longe do ideal da performance do Palmeiras, mas precisávamos vencer, sem a vitória seria ainda pior, então pelo menos 3 pontinhos na conta. Até porque, como eu disse também no início, agora são praticamente 2 semanas até o próximo jogo, né? O Palmeiras só vai jogar no dia 13 contra o Vasco, que inclusive acabou de tomar um vareio do Flamengo também. E poderiam ser 2 semanas remoendo um empate que poderia ser uma vitória e remoendo essa atuação e remoendo uma sequência de 3 jogos sem vitória, mas graças a Deus não será, certo? Vão ser semanas aí, 1 semana e meia em que a gente vai precisar debater como o Palmeiras precisa melhorar, no que o Palmeiras precisa melhorar. E se você quiser deixar a sua sugestão de vídeo, mande aqui, que eu posso gravar. Sempre ideias de vocês dão ideias para eu gravar vídeos aqui, então se você tiver a sua, mande aqui embaixo também. Mas pelo menos é 1 semana e meia que a gente vai pensar nessa evolução do Palmeiras, que precisa acontecer depois de uma vitória, o que nos dá muito mais tranquilidade, certo, meus amigos? Mas eu acho que eu falei muito, agora eu quero ver você aqui embaixo mandar sua opinião, mandar sua análise. Sempre gosto de ver o feedback de vocês. E claro, não esqueça de deixar o seu likezinho. Pela vitória do Palmeiras vale a pena, e também de se inscrever no canal, porque aqui tem análise pós-jogo depois de todas as partidas, tem análise tática quase todo dia também, tô postando vídeo pra vocês. Inclusive saiu um vídeo ontem, sábado, em que eu falei as possibilidades táticas pro Palmeiras jogar sem o Endrick. Inclusive eu falei sobre a possibilidade de ter Rômulo e Veiga juntos, como o Abel fez hoje contra o Criciúma. Então, se você não viu, entre no canal, veja o vídeo, ficou bem legal essa análise tática de como jogar sem o Endrick.
E ao longo da semana saíram outros vídeos com certeza pra vocês. Certo, meus amigos? Então, no mais é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau.